Olá, meu querido, tudo bem? Tudo em paz? Graças ao nosso eterno Criador. Muito obrigado por você estar se inscrevendo aí no nosso canal, deixando o seu like, né, que é muito importante. Também compartilhando o nosso trabalho e também deixando aí na aba dos comentários a sua opinião, alguma coisa assim. Meus queridos, olha que interessante aqui. Em Marcos, no capítulo 16, no capítulo 15, versículo 16, ali tem uma ordem de Jesus, não é? Ide por todo mundo, pregai o evangelho, não é? Para que todo aquele que nele crê não fosse condenado. Mas em Marcos, não é João 3,16. Em Marcos, é ide por todo mundo, não é? Pregar o evangelho. Jesus ali dá uma ordem para que as pessoas pudessem, aquelas pessoas que eram os ouvintes dele, os discípulos, né? E ali pregar esse evangelho. Agora, interessante, uma coisa que eu observo aqui, olha só. Preste bem atenção nesse versículo, você vai entender. Marcos capítulo 15, versículo 16. Olha só. Marcos 16, melhor, versículo 15. Marcos 16, versículo 15. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Meus queridos, existe uma coisa importante aqui que você tem que aprender. Deus, parece que nesse lugar ele não tem poder. É o título do vídeo. O cristianismo, não é? O cristianismo, ele continua sendo a maior religião do planeta Terra, com cerca de 2,2 bilhões de adeptos. E isso representa 31,5%, né, da população mundial, a população global. Agora, olha que interessante. Você tem que prestar atenção. Entretanto, meus queridos, a segunda maior religião do planeta Terra, com cerca de 1,9 bilhão de adeptos, o islamismo, e isso representa 24,1% da população mundial, e isso, não é? Há muito tempo tem sido um espanto para muitos cristãos. Agora, sabe qual é a parte mais interessante nisso? Muitos acreditam que em 2070 o islamismo vai se tornar a maior religião do mundo. Eu citei Marcos 16 e 15, né? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado seria salvo. Mas salvo do quê? Muita gente não entende que era salvo da grande tribulação. Essa ordem aqui era para os primeiros crentes ali no século I. Agora, a maior pergunta e a mais importante que eu quero fazer: por que esses pastores que se dizem cheios do Espírito Santo, eles não fazem evangelismo e não pregam o evangelho nos países islâmicos? Hã? Por quê? Para começar, só de citar o nome Jesus nesses países, os caras cortam a língua. Só para começar, quem pronunciar. Outra coisa, querido, pregar contra a fé islâmica ou até mesmo fazer proselitismo nos Emirados Árabes pode custar pelo menos 5 anos de prisão ou muito mais e pior ainda. Ah, então o que os pastores, principalmente os pastores brasileiros, fazem? Eles fazem o quê? Nos países árabes, nos países islâmicos, sabe o que eles fazem? Eles fazem turismo. Eles vão fazer turismo, gastar o dinheiro dos fiéis. Queridos, mas esses pastores cheios do Espírito Santo é só no Brasil? Esses pastores não têm o Espírito Santo lá nos países árabes, não? Os países muçulmanos? Os países, né, que são islâmicos? Esses pastores, eles são só cheios do Espírito Santo aqui no Brasil? Aqui no Brasil é fácil tirar dinheiro das pessoas. Aqui no Brasil é fácil adivinhar CPF. Aqui no Brasil é fácil adivinhar o número da carteira de motorista. Aqui no Brasil é fácil fazer uma campanha. Aqui no Brasil é fácil fazer um jejum. Aqui no Brasil é fácil fazer essas coisas. É fácil enganar. Vai lá nos países árabes. Vai lá, né, pregar Jesus aos islâmicos. Vai lá
pregar nesses lugares, pastores. Sabe o que vocês fazem? Ah, aí não é com nós não. Aí deixa que Deus vai resolver. Ah, tá. Então aqui no Brasil, vocês colocam uma igrejinha, um templo em cada esquina, né? Principalmente na cidade grande, porque vocês tiram o dinheiro fácil. Agora, por que vocês não vão lá pregar o nome de Jesus nos países árabes? Lá nos países islâmicos? Hein? Olha, é 1,9 bilhão de adeptos. Está correndo aí para ser a maior religião do mundo. 24,1% da população mundial. Hein? E aí, o que você me diz? Hein? Vocês, pastores, tem um aí que até fala, né, que tira não sei o que do corpo das pessoas e tal, mas aqui no Brasil, aqui é fácil, queridos. Vão lá nesses países, vão lá tirar os espíritos ruins do corpo das pessoas. Por que vocês, aqui no Brasil é fácil, né? Aqui no Brasil, vocês são cheios do Espírito Santo. Aqui no Brasil, vocês ameaçam os crentes. Aqui no Brasil, vocês acusam os crentes de não estar pagando dízimo, de esses crentes para o inferno. Para que vocês não vão lá para os islâmicos e façam a mesma coisa? Vai lá, a ordem não é pregar o evangelho, vocês não falam isso tanto? Que tem que pregar o evangelho para toda criatura. Então os islâmicos não são criaturas, não. Eles não são gente, não. Vai lá, prega. Vocês são bambambam aqui no Brasil, vocês são os caras. Vai lá nos países deles pregar. Pelo menos cita o nome de Jesus lá. Porque para nós, esse nome Jesus não tem muita importância, não. Não tem importância porque foi uma época. Jesus foi a manifestação do próprio Deus. O Cristo ressuscitado foi a manifestação do próprio Deus. Aí quando você dizer que eu estou doido, então eu vou citar para você o verbo se fez. O verbo era quem? Deus. Se fez é o que? Se tornou carne e habitou entre os homens. Ou você está dizendo que João era mentiroso? Jesus era a manifestação do próprio Deus. O verbo se fez carne. Deus precisou vir aqui como filho. O Cristo ressuscitado é o depois da cruz. Jesus de Nazaré não ressuscita. Quem ressuscita é o Cristo, não é? E aí, quando volta para a eternidade, é o próprio Criador, o eterno Criador. A não ser que a Bíblia seja um conto de carochinha. A não ser que a Bíblia seja, né, a historinha, sei lá, eu poderia falar outras coisas aqui, né? Então, queridos, moral da história: pregar contra essa fé islâmica, não é? Ou citar o nome de Jesus, até mesmo fazer proselitismo ali, não é? Nos Emirados Árabes, meu filho, pode custar a vida, pode custar prisão. Aí é fácil você fazer o que você faz aqui no Brasil, você enganar muita gente, não é? E levar fama como o bom pastor, né, um bom líder, né? E vai lá para você ver como que é a situação. Mas aqui é fácil vocês fazerem o que vocês fazem, não é? Agora, queridos, eu vou falar uma coisa para vocês. Quem nos dera que as pessoas pudessem acordar e ver o quanto que vocês enganam as pessoas. Deus abençoe. Fica aí na sua mente para você analisar. Tchau. Deus te abençoe.